Oi, gente, estou aqui para compartilhar um pilar super importante nesse processo de transformação que todos nós estamos vivendo. Ontem eu compartilhei no nosso primeiro vídeo os 3 pilares da transformação genuína. Se você ainda não assistiu esse vídeo, volta lá e assiste ele, porque hoje nós vamos falar do primeiro pilar. Pois bem, no vídeo de ontem nós falamos que toda transformação genuína passa por 3 estágios. O primeiro estágio é a consciência, o segundo é a disciplina e o terceiro é a perseverança. Nós falamos no vídeo de ontem que Deus está nos convidando para um processo que vai formar o caráter de Cristo em nós. Esse é o objetivo de Deus. O objetivo de Deus não é que a gente viva um processo de transformação simplesmente para nos amoldar ao padrão de sucesso desse mundo. Na verdade, Deus já tem um padrão pré-estabelecido para que a gente viva, e esse padrão é o seu Filho, Cristo. Então, toda transformação que a gente deseja viver não é para modelar, talvez, os ícones desse tempo, não é para modelar as referências dessa geração de sucesso, mas a referência do Filho. Deus nos fez para sermos conformados à imagem do seu Filho, ok? Então, ele é o nosso objetivo, ele é a nossa meta, essa jornada de santificação. Hoje a gente vai falar do primeiro pilar dessa transformação, que é o pilar da consciência. Sempre que Deus quer nos levar a algum lugar, ele nos eleva no nosso nível de consciência. Elevar o nosso nível de consciência diz respeito não somente a entender quem Cristo é, mas quem eu sou. Quem eu sou em Cristo e como eu hoje estou me comportando à luz da minha verdadeira identidade que está em Jesus. Então, quando a gente fala de consciência, a gente fala de luz, eu penso de entendimento. Em João 8,32, Jesus vai dizer: e conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, quando a gente está falando do primeiro pilar da consciência, é o conhecimento da verdade. Quanto mais próximo da verdade você está, mais livre você se torna. Então, esse primeiro pilar diz respeito a esse descortinar de consciência, porque muita coisa que nós estamos vivendo é reflexo dessa falta de iluminação, de clareza do que Deus nos fez para ser. Eu vou usar um exemplo que eu gosto muito de usar quando eu falo sobre isso, que é a questão da luz, Como que a consciência e a luz são próximas nesse aspecto. Eu, por exemplo, agora estou no meu quarto, ele está escuro, só tem um ring lightzinho aqui pequeno iluminando enquanto eu estou falando com vocês. Então vocês não conseguem se dar conta, de muita coisa que tem aqui nesse espaço, se o chão está sujo, se as coisas estão fora de lugar, você não consegue discernir isso muito bem. Mas se eu acendo as luzes do quarto, vocês vão conseguir notar algumas coisas ali fora do lugar, de repente mais visíveis. Porém, se o sol da manhã entra aqui no meu quarto, então vocês vão conseguir ver, dependendo do horário do dia, do quanto de luz tem aqui dentro, vocês vão conseguir ver até a poeirinha que está no ar. Isso significa, gente, que quanto mais próximo nós estamos de Deus, maior é o nosso nível de consciência a respeito das coisas que estão fora do lugar na nossa vida. E você concorda comigo que lidar com essa desordem interna causa em nós um intenso desconforto, Afinal de contas, a gente muitas vezes acha, o nosso próprio ego pensa que, nossa, tá tudo bem, eu sou, uma super pessoa, um excelente cidadão, Mas o evangelho, quando a luz do evangelho entra no nosso coração, na nossa mente, ele encontra as motivações que a gente faz, as intenções do nosso coração. A Bíblia fala que o caminho do homem parece reto aos seus olhos, mas Deus sonda as intenções do coração. Então, quando Deus nos sonda nesse nível, quando nós somos convidados a ter um relacionamento com aquele que é luz, com aquele que nos desnuda por dentro, nós sofremos aquele encarar da verdade sobre nós, encarar as nossas inconsistências de caráter. Isso gera um intenso desconforto, para o nosso ego. É por isso que o Espírito Santo, quando vai trazendo essa consciência, ele o faz de forma gradativa, porque nós não conseguiríamos suportar se o nosso nível de consciência fosse muito elevado acerca exatamente dessa
realidade interna que a gente carrega. Então o Espírito Santo, ele nos lidera e vez por outra, ele emerge ali na nossa consciência, no nosso entendimento, algum pecado, alguma coisa que a gente precisa tratar e interagir. Então é por isso que nesse vídeo de hoje eu quero te dizer que esse processo de consciência, esse processo em que o Senhor traz luz sobre o nosso pecado, sobre as nossas inconsistências de caráter, ele acontece de forma gradativa. E a Bíblia vai dizer isso, que a nossa transformação acontece de glória em glória. Isso significa que Deus vai mostrando uma coisa aqui, em outro momento vai mostrando uma coisa ali. É que nem o processo do vaso, né? Quando está sendo moldado ali na roda. A Bíblia diz que essa foi uma analogia utilizada por Jeremias, enquanto o vaso estava ali na roda sendo trabalhado, a cada volta que ele dava, o oleiro ia dando forma para esse vaso. Ou seja, a nossa vida cotidiana basicamente é isso. É uma vida repetida que nos faz rodar muitas vezes no mesmo eixo. Então, a transformação que a gente imagina que é assim, na verdade, ela é espiralar, ela é assim, né? Então, a gente entende que gradativamente o Senhor vai lidando conosco por causa da sua compaixão. Nós não conseguiríamos lidar com a revelação completa dessa nossa interioridade, no sentido de pecado, no sentido de sujeira, de coisas que o Senhor está lidando e tratando conosco. Então ele vai, vez por outra, emergir uma situação ali na sua consciência para que você possa lidar aos poucos. E assim é que acontece o processo de santificação. Ele começa com a consciência e depois com a disciplina. É que a gente vai falar no vídeo de amanhã, é quando a gente começa a lidar com aquilo. É quando a gente literalmente começa a interagir com as inconsistências que a gente precisa interagir. Mas tudo começa nessa iluminação da nossa mente. Tudo isso acontece quando a luz do sol entra no nosso quarto interior e a gente se dá conta de onde nós estamos e também se dá conta de onde Deus quer nos levar. Então esse processo de enfrentamento, esse processo onde Deus se revela a nós como um Deus onisciente, um Deus que tudo sabe ao nosso respeito, é um gesto de amor, né? Então muitas vezes a gente convive com pessoas que só falam aquilo que para nos agradar, né? Mas o Senhor é aquele amigo que faz a ferida do amor, né? Aquele que faz a ferida e cura. E o que eu digo quando faz a ferida? É aquele que nos mostra a realidade, que nos faz encarar a realidade. Então, esse processo de enfrentamento é um processo que o Senhor nos conduz. É um processo onde Ele nos leva à consciência para que haja, então, a mudança, que é o arrependimento, né? Que é exatamente a mensagem que Jesus veio trazer. Arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. O que é esse arrependimento? O que significa essa palavra? Significa metanoia, ou seja, da forma como você pensa que você não vai chegar no lugar que eu planejei para você. Você precisa mudar a sua forma de pensar, como Paulo vai dizer lá em Romanos 12:2. Então, toda transformação, ela começa com essa mudança, com essa elevação do nosso nível de consciência a respeito do lugar onde nós estamos e do lugar para onde Deus deseja nos levar. Ok? Então, eu não sei quais áreas da sua vida hoje você precisa de transformação, mas eu quero te dizer que o convite de Deus é, quando a gente fala da meditação nas Escrituras, quando a gente fala da palavra de Deus, como um convite a elevar esse nível de consciência, né? A palavra de Deus é aquela que separa mesmo juntas e medulas, aquela que é mais penetrante, aquela que realmente vem trazer luz para dentro do nosso ambiente interior e realmente remoldar a nossa forma de pensar. Então tudo começa quando nós nos expomos a esse evangelho. Tudo começa quando nós nos expomos à verdade, quando temos coragem de nos expor à verdade e a partir de então alterar os nossos caminhos, alterar a nossa forma de pensar e alterar a nossa forma de responder a esses pensamentos. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você e vou te esperar amanhã para o vídeo que nós vamos conversar sobre disciplina, tá bom? Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.